Bem-vindos ao terceiro episódio. Estamos aqui falando do livro O ABC da Gestão para Médicos, do professor Dr. Kleber Nóbrega. Bem-vindo novamente, professor Kleber. Satisfação, Hiroshi. Uma alegria estar aqui com você e falando desse livro, né? A gente deixou no último episódio duas deixas que a gente não vai esquecer de comentar aqui, que é a gestão familiar nas clínicas e hospitais, sim, e também o profissional caixa de fósforo, lâmina de barbear e Mercedes-Benz. Que eu vou pedir para você relembrar, para a gente explorar. E queremos deixar claro aqui que não tem nenhum conflito de interesse, né? Não. Ou você é patrocinado pela Mercedes? Não. Não? Não. Tá bom. Então, hoje a gente vai falar dois itens importantíssimos no canvas da gestão ágil, né? Que ele é o template principal, né, que conduz todo o conteúdo do livro. E o primeiro seria pensamento estratégico. Pensamento estratégico. Explique melhor para quem está nos ouvindo, Dr. Kleber, o que se trata disso? Isso é algo natural ou tem que ser aprendido? Como é isso? É interessante, Hiroshima, que a palavra estratégia, ela por si só é uma palavra muito bonita e que, de maneira geral, quando a gente usa sem ter um pouquinho de propriedade de se apropriar do conceito real, a gente pode incorrer em algum erro. E é frequente, quando as pessoas se referem a algo que é importante na vida ou que é urgente, dizem que isso é estratégico. Ora, é importante, é urgente, pode ser urgente. Isso não quer dizer que seja um assunto estratégico. E o que a gente traz no livro é exatamente explorar de maneira muito simples, como tudo que tem no livro. Bem sintético, mas de maneira muito clara. O que é algo que é estratégico? E aí a gente usa as outras duas áreas de pensamento da empresa, que é tático e operacional. O que é estratégico? Olha, aliás, deixa eu fazer um contraponto. Antes, deixa eu conversar com você da audiência do podcast. Você conhece alguém que você chamaria de uma pessoa estrategista? Fulano é estrategista. Às vezes a gente vê isso num filme, às vezes a gente vê numa novela, ou a gente vê na vida pessoal. Então, assim, dê um pause no vídeo e pense assim, quem é alguém que você chamaria de uma pessoa estrategista? Dá um pause, procura lembrar de dois nomes. Pronto, estou considerando que você saiu da pausa, né? O que essa pessoa faz que a gente chama ela de estrategista? Geralmente é alguém que toma decisões adiante do tempo. Toma decisões não para agora, para esse momento. Geralmente não são pessoas intempestivas. São pessoas que tomam decisão pensando no futuro. Então a gente mostra no livro, Hiroshima, que o estrategista é uma pessoa que ele vê adiante, ele enxerga adiante, ele vislumbra adiante e muitas vezes ele toma decisão pensando nesse longo prazo. Depois, é uma decisão que abrange toda a organização. Né? Se for um hospital, ele abrange todo o hospital, ou pelo menos boa parte do hospital. Se for uma clínica e consultório, que é o foco do texto do livro, é para toda a clínica. Então, um problema que houve de um atendimento, que houve mal executado ontem, isso não é uma coisa estratégica, isso é uma coisa operacional. O estratégico é abrangente. E o terceiro critério é que exige uma tomada de decisão do nível de direção. E aí eu trago uma outra reflexão para ajudar você a entender o que é o pensamento estratégico. Quando você resolveu se tornar médico. Algumas decisões na nossa vida são as mais estratégicas que a gente toma. É o curso que você vai fazer, o local onde você vai trabalhar, o casamento que você vai fazer, a cidade onde você vai fazer. Isso são decisões estratégicas porque impactam a nossa vida em toda a vida. Praticamente difícil de mudar, longo prazo. No nível, então, de clínica e consultório, é algo que vai envolver toda a clínica e consultório, ou pelo menos boa parte dela, e não é algo operacional. E isso é o que a gente chama de atenção do pensamento estratégico. É muito frequente também a gente ouvir a seguinte afirmativa: fulano é muito operacional. Qualquer médico, qualquer gestor
muito operacional. O médico operacional, nós conversamos no podcast anterior, que o médico é treinado, ele é capacitado, principalmente na residência, para ser um bom médico, para fazer um ato médico, seja na clínica, seja no consultório. E ele fazendo isso, ele está sendo um excelente técnico, ele está fazendo um trabalho operacional maravilhoso. Mas quando você vai fazer gestão, você precisa pensar, além do atendimento ao paciente, nos aspectos financeiros, nos aspectos comerciais, nos aspectos de marketing, de inovação, portanto, de estratégia. E essa é a noção, é o raciocínio que a gente quer passar quando a gente chamou isso de pensamento estratégico. Se eu não me engano, eu gosto muito de etimologia, Dr. Kleber. Inclusive, no nosso Instagram, a gente todo dia coloca uma etimologia de uma palavra médica para os alunos aprenderem. E, se eu não me engano, estratégia vem de exército. Vem de atitudes em uma batalha. Isso tem uma origem etimológica, eu acho que exército. Claro que a gente não está lutando com o inimigo, mas fala muito bem de você tomar atitudes pensando num futuro, não contra o inimigo, mas pensando de como se inserir no mercado. É verdade. Não é isso? Estrátegos, Isso. que é se eu não me engano, general grego, que tinha exatamente esse papel. E é interessante, veja, quando a gente fala os 3 critérios, longo prazo, abrangência da decisão e o nível hierárquico que vai ser tomada a decisão. O que o general Estrátegos fazia? Ele se colocava na montanha, numa condição de que ele visse todo o campo de batalha. Então ele tinha a visão do todo. A partir daí, ele dava as ordens para o exército ir em direção A, direção B, direção C. Hoje a gente usa, em linguagem de gestão, uma analogia com estrátegos, que é o seguinte: faz de conta que você está viajando num avião. Né? E veja, quando o avião está com 9, 10 mil metros de altitude, você está lá em cima, você está na visão mais ampla que tem, que é o caso do presidente de uma empresa. Ele olha as montanhas e ele define se vamos nessa direção, se vamos um pouquinho à esquerda ou se vamos dar uma guinada de 60 graus para a direita. Ele vê isso. Os gerentes enxergam a copa das árvores, que já está no nível mais de eu fui nessa direção aqui, qual é a montanha que eu vou tomar conta. E a supervisão e a equipe operacional, que é a equipe de atendimento, Está em solo. está em solo, cuidando das raízes, das ervas daninhas. Operacional. Estratégico, tático e operacional. Muito bom esse exemplo, essa analogia. Pois é, e o que acontece? É que muitas vezes a gente é muito bom operacionalmente, mas você precisa ter essa visão estratégica para você ir, né, em outras direções e explorar novos mercados, oportunidades. Esse seria o primeiro tópico, que seria pensamento estratégico. O segundo, que nós falaremos hoje, qual seria? Seria objetivo? O objetivo e estratégia vai ser, na verdade, o nosso próximo podcast, que é como você transforma objetivos em estratégias. Por isso que é importante ter esse entendimento, primeiro, nesse momento, do que é estratégico. Então eu defino primeiro o que é estratégico e agora, depois eu vou saber do que eu defini e onde eu quero chegar. Exatamente. Entendi. Exatamente. Entendi. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho na questão de como formular, né, objetivos e estratégias. Aí, pegando um atalho aí no que você está falando de pensamento estratégico, a gente deixou uma pequena observação no episódio passado em empresas familiares, que é muito comum na área médica. Clínica que passa de pai para filho, hospital familiar, de familiares médicos, né? O que é que se observa? Isso atrapalha, isso merece uma intervenção de saber como gerir isso. Por que eu pergunto isso, Dr. Kleber? Porque nos congressos da minha área de oftalmologia já tem assuntos na administração oftalmológica de sucessão familiar, gestão familiar. Tem hoje mesas redondas e simpósios falando disso. Então, qual é a sua observação com relação a esse ponto? Coisa bacana. Ó, que bom, né? A gestão está chegando também aos congressos de medicina. Isso é muito bom. Mas antes de responder sua pergunta, Hiroshima, eu gostaria de dizer o seguinte: não há nada errado num pai querer que o filho siga medicina. Aliás, eu costumo brincar e isso é muito frequente nas famílias que têm médicos. Eu acho que tem uma matéria no curso de medicina que todo semestre
o acadêmico de medicina paga, que é como convencer seu filho a se tornar médico, porque é uma prática, né, bastante comum. Mas olha só, primeiro, você quer o que de melhor você puder ter para o seu filho, você vai passar para ele. Então, a formação já é uma carreira naturalmente, historicamente, classicamente, e hoje continua também sendo, né, uma das que dá mais empregabilidade e trabalho para as pessoas. Segundo, e aí vem o fator principal, se você já tem uma clínica, e onde você tem um conjunto de clientes que já frequentam regularmente ali, por que você vai querer que seu filho seja, por exemplo, médico de uma outra especialidade, onde ele vai ter esse desafio muito grande de formar todo um conjunto de clientes novos? Então, a carteira de clientes, que são os pacientes que vão à clínica, já vai naturalmente sendo transferida por hereditariedade, mas por uma questão de que o serviço vai continuar sendo bem feito. Então, assim, eu acho a coisa mais natural que um médico queira, um médico que tem uma clínica, que o filho também siga, né, aquela carreira. Agora, daí tem um problema que é quem começou a clínica. Normalmente o médico começou hoje, né, ele começou um tempo atrás, quando havia condições mais favoráveis de mercado, quando não havia tantos concorrentes, quando não havia tantas faculdades de medicina, que é um problema hoje também, e que era mais fácil. Eu me lembro que quando eu fui fazer meu curso, na época, dizia-se o seguinte: olha, basta você fazer um bom curso e ser um bom profissional que você vai ter a vida inteira segura. Isso para qualquer formação. Né? Acabou. Isso acabou. Acabou. Eu digo que antigamente os pais, que era da geração baby boomers, né? Sim. Ele nunca sonhou em ter um filho formado. Então, tinha pais do interior que diziam até assim: eu colocando meus filhos na faculdade eu posso morrer em paz. Dizia até assim, porque era uma garantia de segurança para o resto da vida, e que não é mais, né? E o Brasil, em particular, tem uma característica nisso que é muito boa, que é a quantidade de pessoas sem condição financeira para pagar uma faculdade e que consegue formar seus filhos numa universidade é qualquer coisa de maravilhosa. Em Hiroshima, eu tive a felicidade de fazer minha graduação, mestrado e doutorado em universidade pública. Eu também. Sem pagar nada. Eu também. Então, hoje, quando eu sou convidado por uma universidade pública para ir fazer uma palestra, alguma coisa sobre um tema meu, eu vou e digo: olha, basta mandar a passagem, porque é a maneira que eu tenho de retribuir a essa formação, que se fosse num país mais tipo Estados Unidos ou Europa, eu teria que ter pago, talvez nem tivesse condição, né, de fazer aquele curso. Você tocou uma coisa importante, que na disciplina dos últimos semestres de medicina, que a gente fala sobre demografia médica e mercado médico, isso a gente não fala de achismo, a gente fala do documento do Conselho Federal de Medicina, que é a demografia médica. Eu pergunto a eles como e por que eles decidiram a especialidade que eles vão trilhar. Tá. E a gente vê sempre que o primeiro é afinidade, o segundo é mercado, e o terceiro hoje é qualidade de vida, que essa nova geração está muito preocupada com isso, e deve, né? Certo. Quando a gente fala em afinidade, aí eu vou justamente pegar um gancho no que você falou. Se você tem um pai que é médico e tem uma especialidade, mas você abomina essa especialidade, mesmo ele tendo um grande hospital, eu digo: não faça. Você não vai aguentar, né? O que você não gosta de fazer até o final da vida deve ser uma grande escravidão. Mas se você tiver o mínimo de afeição, faça, porque você vai cortar um caminho muito grande, não é isso? Mas falando de gestão familiar, eu queria tocar em outra coisa. Não é comum, não é incomum a gente observar clínicas médicas em que o gestor é uma pessoa da família que é alçada a essa condição por motivos outros que muitas vezes não tem nem a formação de gestão. Sim. E aí? E aí que você fica tendo problemas sérios, porque talvez até a pessoa terá sido alçada àquela função sem afinidade, que você acabou de relatar, quando eu vou escolher qual a especialidade que eu tenho, né? E muitas vezes, por incrível que pareça, é a pessoa que fez um curso técnico de área de humanas ou mesmo de uma área técnica de engenharia, mas que não está conseguindo uma oportunidade de mercado. Então coloca ali, né, para tomar conta da clínica, quando você tem tantos desafios de gestão, além da parte técnica. Então, seria mais ou menos como eu pegar
um operacional que está em terra e botar para pilotar o avião. Exatamente. E que não tem hora de voo. Exatamente. E não tem formação, e depois... Olha, uma coisa muito bonita da medicina, a residência médica. Sim. Eu fiz o curso de engenharia, tá? Eu fiz engenharia mecânica. Aliás, eu digo que eu não digo que eu sou engenheiro mecânico, eu digo que eu fiz engenharia mecânica. Porque no mestrado eu fui fazer engenharia de produção. Aí sim, aí eu me encontrei. Assim como muitos médicos, né, se encontram na residência. Mas a engenharia, de maneira geral, não tem isso. Você faz o curso inteiro, você tem um semestre de estágio e você sai dali para construir prédios, estradas e aviões. Então, essa residência que a medicina tem e que algumas outras profissões estão começando a desenvolver, ela é fundamental. Aí você, mesmo sem ter o conhecimento, você vai tomar conta do negócio. E aí, sem querer voltar para o tema do nosso primeiro podcast, médico sabe tudo, né? Então, acha que sabe. E de gestão tem também. uns que têm certeza. É verdade. Então, assim, você ter alguns conceitos, né, básicos, e de novo, aí eu volto para o livro. O ABC da gestão para médicos, ele é simplesmente um conjunto de conceitos e princípios básicos. Você não vai se tornar o gestor, sabe, excepcional, com MBA, etc, etc. Você vai dominar CPF, conceitos, princípios e ferramentas, que você vai poder acompanhar melhor, cobrar melhor da sua equipe de gestores. Mas indo na linha que você colocou da empresa familiar, mesmo quando eu passo para um filho ou filhos, né, que são médicos, daí a importância de você ter o pensamento estratégico. Veja só, eu não sou finito, ninguém é finito. E o fundador da clínica, que foi fundador e com muita competência, um médico renomado e reconhecido na cidade, um dia ele vai perdendo a sua capacidade laboral, né, e de pensamento, e hoje de inovação. Então você precisa trazer... uma velocidade maior. Muito maior. Além dos desafios, né, que é só ver o honorário médico. Verdade. O honorário médico. A gente já está chegando ao final desse episódio, mas o pessoal pode estar pensando que a gente esqueceu da caixa de fósforo da lâmina de barbear e do Mercedes-Benz. Mas o que a gente costuma dizer, Dr. Kleber, é que existem 3 tipos de profissionais. Não em extratos de estratégia, tática e operacional, Sim, mas como um todo no mercado. A gente tem o médico caixa de fósforo, lâmina de barbear e Mercedes-Benz. O caixa de fósforo é aquele que você vai sem querer saber as credenciais dele. Eu digo que é o médico em que você precisa de um atestado de sanidade mental para assumir um emprego. Eu não quero saber quem é o médico, se ele tem residência médica, como você falou aí, se ele tem especialidade. Eu quero o carimbo e o atestado para eu ir lá para o meu novo emprego. O segundo é o médico lâmina de barbear. É aquele que eu exijo mais um pouquinho. Eu não vou pegar uma lâmina de barbear que deixa o meu rosto todo riscado, como eu tivesse brigado com um gato angorá, não é? Mas eu queria uma lâmina de barbear com 2 lâminas, com aquela fita que dá melhor sensibilidade. Esse é o médico que trata de doenças crônicas, é aquele que diga assim: Hiroshima, me indique um endocrinologista bom para cuidar da minha mãe diabética, né? E o Mercedes-Benz é aquele médico que é geralmente um cirurgião, que opera casos dificílimos, só atende particular. Ele não dá 10 anos de garantia, mas é como se fosse, né? Sim. Então, quando eu aprendi isso com um professor meu, ele disse: olha, Hiroshima, existem 3 tipos de profissionais: caixa de fósforo, lâmina de barbear e Mercedes-Benz. Quanto mais próximo do Mercedes-Benz, mais dedicação você precisa, mais especialização, e o que hoje as novas gerações acham que dá para chegar lá sem isso. Você observa isso também, um pouquinho? É engraçado, na medida que você foi contando, eu estou, nesse momento da minha vida, precisando fazer uma consulta. Eu estou com um pouquinho de cefaleia continuada, diária, dia sim, dia não, e eu conversando com minha esposa, que é médica, no final de semana, e aí ela tinha um determinado especialista, X, né? Aí disse: eu acho que eu vou consultar X. Aí ela disse: não vá para o X, não, porque ele é cirurgião. E o neurocirurgião, primeiro você precisa passar no neurologista. No neurologista, o clínico, para depois você ir para lá. Eu acho que eu estou o lâmina, né, para depois eu ir lá para o Mercedes-Benz. Mas veja só, as coisas não acontecem por acaso.
Tem uma tese que eu defendo, Hiroshima, em qualquer área de formação, em qualquer área de atuação, nós nascemos com algum ou alguns dons. Então, por exemplo, Pelé, Neymar, Messi, eles são excepcionais como jogadores de futebol. Outros conseguem ser muito bons, mas não são como eles, né? E eu acho que todos nós temos alguns dons. O problema é que alguns de nós descobrem isso, né, e conseguem conciliar esse dom com a sua sobrevivência, subsistência financeira e vão longe. Outros não. Né? Outros vão tateando e acaba talvez passando essa vida inteira. Eu acho que eu nasci para ser engenheiro de produção, atuando com serviços. É incrível quando eu discuto gestão de serviços, como eu encontro soluções, como eu faço argumentações que vão melhorando, né, contribuindo para a vida das pessoas. Então, eu acho que e isso tudo tem a ver com pensamento estratégico. Na minha infância, quando a União Soviética era o país que era o campeão de várias coisas, eu tinha que, eu lia que eles faziam, quando a criança tinha 4 anos, faziam um teste neuromental, e descobriam quais as aptidões em termos esportivos para direcionar. Isso é visão estratégica, né? Então eu acho que essa questão, o médico que chega a ser o médico Mercedes, é porque ele teve o pensamento estratégico de encontrar lá atrás qual era a especialidade, a forma de atuação que ele poderia desenvolver com suas habilidades, e investiu naquilo. Não acontece por acaso. Ok, então foi mais um episódio do ABC da Gestão para Médicos, e nós nos encontramos no 4º episódio, que é o próximo agora. Até lá.